Porque eu senti o que ele sente. Então, eu vou resolver esse problema dele. E aí que entrou a maestria, que eu pensei, eu sei a dor dele, eu vou fazer ele vender. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga nos canais de comunicação e redes sociais do Sales Clube. Eu sou Pedro Ribeiro, sou head de comunidades dessa empresa que ajuda outras empresas a estruturarem as suas áreas comerciais por meio de educação, mentoria, comunidade e tecnologia. Se você ainda não conhece o Sales Clube, nós vamos deixar aqui na descrição todas as nossas soluções, todos os nossos produtos, para que você entenda, você que é um líder de negócio, um empreendedor bem-sucedido, como você pode ter vendas mais previsíveis para sua companhia, um crescimento também mais previsível. Aproveita que você já está aí no YouTube, no Spotify, siga os nossos canais, siga no Spotify, siga no YouTube, para você não perder todos os próximos podcasts Pode Ser Elite. Esse podcast conta as histórias de crescimento empresarial dos nossos membros da comunidade Elite Sales Club e hoje eu tenho a honra, o prazer de receber um cara que sempre está na fé do sobrenatural, Kleber Gomes, fundador da Maestria Consórcios, membro do Elite já há 2, em breve 3 anos. E a gente vai bater um papo sobre vendas, sobre vida, sobre jornada de crescimento empresarial. E a gente espera que vocês sejam positivamente impactados. O Kleber é um vendedor raiz, há mais de 20 anos nesse ramo. Ele tem muito a ensinar para nós sobre vendas, sobre o mercado de consórcios, seus desafios e principalmente sobre qual é a experiência de empreender um país que não é muito amigo do empreendedor, né, Clebão? Não é. Prazer, cara. Satisfação Uma ter você honra estar aqui no Pode uma, Ser Elite. uma satisfação em poder a gente compartilhar um pouco da nossa história de venda, né? Porque a vida é voltada a vendas, né? Exatamente. Tudo O é tempo venda. todo. É. O tempo todo. E uma maneira de contribuir também com o que o Sales Club foi comigo, com a minha empresa, com a minha família. Legal. Porque Queremos saber mais sobre essa jornada aqui conosco. Porque o empreendedor, ele é um conjunto, né? Nossa vida é sistêmica, né, Pedro? Se a empresa Exatamente. vai mal, grande possibilidade vai ter problema dentro de casa, Uhum. né? Como também, se dentro de casa as coisas não vão muito bem, vai ter problema na empresa. Então, por quê? Porque a gente é um só, né? Então, são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo é um único corpo. Então, a vida tem que estar alinhada. E tô Perfeitamente. aqui ansioso, feliz de poder estar aqui trocando essa ideia e compartilhando. E nós já estamos falando há muito tempo desse podcast. Eu estava Sim. ansioso e animado também. E enquanto eu fazia o roteiro aqui, Kleber, várias coisas me chamam a atenção da sua Sim. jornada, né? A gente estava falando um pouquinho antes de começar. Você é um vendedor, se considera mesmo um vendedor que empreende desde 2014 ou muito Não. antes disso? Não, eu sou vendedor há 29 anos, velho. Isso. E o que eu quero que a gente comece o nosso bate-papo aqui é você trazendo um pouco da sua Sim, jornada, o que te moldou para chegar no Kleber sim, que está aqui hoje. sim. Então, eu comecei a vender com 14 a 15 anos. Tu sabe que na vida, a maioria das pessoas, a gente se movimenta por 2 pontos, né? A gente se movimenta pelo um prazer ou pelo uma dor. Uhum. Ou, é sinônimo, uma necessidade ou um propósito. Então, no meu caso, com 15 anos, eu tinha uma necessidade. Que a minha família precisava sair da situação que estava. Eu, com 15 anos, não conseguia emprego. Eu fui trabalhar com vendas. E eu comecei meu primeiro empreendimento de vendas, que foi vender refri e cerveja em jogos de futebol. Que legal. Vendas. Então, por exemplo, eu nunca tive uma Qual série. cidade? Novo Hamburgo? Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Eu sou natural de Porto Alegre. Sim. E nessa época eu morava em Viamão, mas o Perfeito. empreendimento com 15 anos era em Porto Alegre. Jogo do Grêmio, do Inter. Do Grêmio e do Inter. Então eu nunca tive uma CLT, eu nem nunca tive carteira de trabalho. Então eu fui empreendedor desde Você meus nunca 15 foi anos. registrado. Nunca. Sempre fui um empreendedor. Né? Naquela época eu não me achava empreendedor, né? Mas eu era, né? Porque eu estava empreendendo, eu corria um risco. Tanto é que com 15 anos de idade eu vendia, dava tudo certo, mas eu não tinha o conhecimento, a sabedoria. Aí eu fali em 3 meses o meu empreendimento, que era vender refri e cerveja nos jogos. E depois disso, Pedro, eu pensei, eu não quero mais vender, quero ser advogado. Por quê? Porque a minha família queria que eu fosse advogado. Eu venho de uma família de classe média, onde meu pai não teve estudos, mas sempre foi vendedor. E meu pai dizia, olha, eu não quero que tu trabalhe com vendas, eu quero que tu seja advogado. Totalmente diferente hoje que eu falo para meus filhos, né? Eu tenho um filho de 21 anos que eu digo para ele que tem que vender, porque tudo é venda. Tem uma filha de 1 ano e 2 meses, ela tem que entender de vendas, indiferente da profissão que ela for.
Ia ser advogado, estudando, mas eu estagiava e nesse estágio, Pedro, eu ganhava R$ 600 por mês. Não dava para pagar a faculdade. Nós Então, estamos falando de anos 2000, anos 2000, 90. anos 2000 para 2001. Aí, certo dia, como eu era estagiário, eu trabalhava lá de terno e gravata, com um advogado, eu encontrei uma pessoa que eu conhecia, a pessoa falou, cara, quanto tu ganha por mês? Eu ganho R$ 600. A pessoa riu de mim. Pá, tu tá estudando pra ganhar R$ 600? Por que tu não vem vender consórcio? Eu, pá, vender consórcio? E aí foi quando eu entrei em 2001 em vendas de consórcio. Uhum. Pelo que eu entrei? Necessidade. Dor, eu tinha uma necessidade financeira. Por quê? Porque eu precisava de dinheiro. E é o que a maioria das pessoas que estão nos escutando aqui, a maioria das pessoas que entra na venda, ela entra na venda exatamente por uma necessidade, não com um sonho de ser vendedor. Eu tive um sonho, acordei, eu vou ser vendedor. Ninguém quer ser vendedor, porque é difícil ser vendedor. É muito difícil. É muito difícil, É é muito difícil, difícil. tem que lidar. Na verdade, o vendedor, ele é advogado, ele é psicólogo, ele é médico, ele é várias profissões, ele é terapeuta. Então, eu entrei nas vendas em 2001. E o principal que a gente fala aqui, né, é lidar com a rejeição. O Concer É. fala muito na palestra dele. Isso é o mais difícil, É. você lidar com o não, com a rejeição, que é uma dor social que as pessoas têm. E do nosso produto especificamente, acho que todos os produtos, mas é uma rejeição grande por falta de conhecimento. Mas aí entrei em 2001 no consórcio, mas nas vendas eu já tinha entrado com 15 anos. Então eu entrei em vendas de consórcio, era vendedor autônomo. Aí eu achava naquela época, eu sou um vendedor autônomo, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou abrir um CNPJ para ganhar mais dinheiro, porque eu trabalhava para uma pessoa de maneira autônoma. Abri um CNPJ para ganhar mais dinheiro, mas achando que era um empreendedor, mas as coisas não deram muito certo, né? Aí o que aconteceu? Fali. Então, Vendendo lá, consórcio nessa época. vendendo consórcio. Então, só para te ter uma noção, até não tem problema de falar valor, em 2004, então eu tinha, 2004 ou 2005, eu tinha 22 anos. Eu vendia consórcio, eu já ganhava naquela época R$ 10.000 por mês. Era muito dinheiro nessa época. Não, e com 22 anos. Então, não tinha capacidade, não tinha maturidade, não tinha inteligência emocional, me achava o cara, o que aconteceu? Quebrei. Então, com 22 anos, foi a minha segunda quebra. Então, eu considero a dos 15 anos uma quebra também, tá? Então, com 22 anos, já tinha quebrado duas Tinha vezes. quebrado 2 vezes. 2 vezes. E tu sabe que o que acontece, Pedro? Uma coisa é tu nunca ter nada. Tu tá acostumado a não ter. Agora, tu tem e tu deixa de ter, isso é igual o paladar. Se tu tá acostumado a comer uma comida ruim, tu não Paladar- sabe o que é bom. O paladar não retrocede. Não retrocede. Agora, tu comer uma comida boa, tu sabe o que é bom e o que é ruim. Então, eu já tinha 22 anos, já tinha ganhado dinheiro, quebrei, tive que começar minha vida novamente com 23 anos. Nessa época, eu engravidei minha namorada, que virou minha esposa depois. Então, eu fui pai muito cedo. E, novamente, vamos lá, né? Na fé do sobrenatural. Na fé do sobrenatural. Na fé. Depois eu te explico por que eu falo fé, tá? Porque às vezes, Pedro, a gente fala fé achando que fé é religião. Não é religião. Não é? Tem pesquisas que falam hoje que a pessoa com fé é mais feliz. A pessoa com fé, ela se cura de muitas doenças. Exatamente. Por quê? Porque o que é o significado de fé? Fé é a certeza daquilo que eu não vejo e de fatos que não aconteceram. Então, tu imagina eu falido com 23 anos. O que eu tenho que ter? Fé, né? Já quebrou 2 vezes, Fé. tem que ter fé. Mas fomos lá, começamos a trabalhar, correr, conseguir organizar as coisas. Em 2008, então lá de 2005, quando eu quebrei ali, outra vez até 2008 eu consegui me reconstruir de novo. Aí eu pensei, olha, eu tenho que me reorganizar. Eu gastava mais do que... Porque eu não era empreendedor, eu era um vendedor com CNPJ. Você gastava, às vezes, mais do que Ganhava você 10, gastava 20. recebia. Né? Porque eu não entendia do fluxo de caixa. Entrava dinheiro do outro mês, eu já estava gastando no mesmo mês. Só que isso é uma roda, né? Chega uma hora, para. Pedro, e aí olha só que loucura. Se passaram 4 anos, 2008, 2009, eu consegui prosperar, contratei vendedores, consegui pagar minhas contas, segui no consórcio, empresa redonda, ganhando dinheiro, tudo certo. Eu fiz um negócio errado. O que você fez errado? Eu comprei um local, uma empresa de um familiar, que eu trabalhava no local que era alugado. Eu queria comprar aquele local. E eu fiz um negócio com um familiar
e o familiar não foi muito correto comigo. Uhum. Mas a responsabilidade não era dele. Hoje eu entendo que era minha porque eu não tomei as precauções necessárias que tinha. Só que fora isso, ô Pedro, eu tinha algo dentro de mim que chamava, eu me achava muito. Aí eu sou o cara, eu que vendo, eu que faço, eu que aconteço, eu não preciso de ajuda, não preciso de conselho, não preciso de mentoria, não preciso nada, até porque eu sou o cara, eu que estou vendendo. E das administradoras locais, eu era a pessoa que mais vendia, a minha empresa é a empresa que mais vendia. Mas tem uma palavra no livro milenar que fala bem assim, né? Vindo o orgulho precede a queda, né? Veio o orgulho, veio a vaidade, queda. 2012, eu fali e fiquei devendo mais de R$1 milhão e novamente o Kleber da Fé do Sobrenatural, pela terceira vez, fale. Só que ali foi um conjunto de coisas, porque eu falei a terceira vez e fali devendo naquela época mais de R$1 milhão, que pra minha realidade era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E eu vim de uma série de problemas. Eu me divorciei, fiquei com depressão. Eu não conseguia aceitar o porquê que eu estava naquela situação. Porque eu me achava que eu tinha feito tudo certo. E aí, Pedro, o que acontece? Ali eu entendi que eu precisava realmente ter uma mudança de vida. E aí o que eu te digo é o seguinte, o Kleber de hoje, ele começou lá em 2012 na última queda. Você considera que o renascimento foi em 2012? Foi em 2012. Só que as coisas começaram a andar e depois eu te conto onde que surgiu a maestria, tá? Mas em 2017, a maestria surgiu em 2014. Nesse meio tempo eu comecei a pagar minhas contas, eu tive uma ideia que eu já te explico, mas em 2017 novamente eu quebrei. Só que 2017 foi quando eu analisei, botei a sandália da humildade e eu vi o porquê que eu quebrei as 3 vezes e eu vi porquê que eu ia quebrar a 4ª vez. Eu vi que era orgulho, porque tu concorda comigo quando a pessoa ela diz assim, não, eu não preciso de ajuda. Isso é orgulho. Uhum. Eu não pedi ajuda, eu não pedi conselho, eu não queria me envolver em ambientes diferentes. Você queria continuar ali na sua. E é isso ali eu ambiente. entendi, eu vi que eu não quebrei em 2017 exatamente porque ali eu tive uma consciência do que eu, Kleber, tinha errado nas 3 vezes e que eu estava cometendo o erro novamente. Por quê? Porque eu não estava sendo humilde, não estava engolindo meu orgulho para pedir ajuda para um contador diferente, pedir ajuda para quem entende do negócio e assim por diante. Isso em 2017, mas já existia a maestria. 2014, tudo andando. Eu já vendia consórcio, mas eu estava endividado. Vendendo, tentando fazer as coisas. Você nessa época representava uma administradora ou você tinha sua própria administradora? Não, eu representava uma administradora local lá. Mas eu estava ali tentando sobreviver. Aí, por isso que eu te digo que uma crença minha, Deus é muito bom, né? Eu vi um anúncio, na época lá de um jornal que chamava Zero Hora, um anúncio de uma administradora mineira dizendo assim, ó, contrata-se gerente comercial para expansão de negócio. Que era a Zema. Consórcio. Eu liguei lá, consegui marcar uma reunião, falei com o diretor e com o governador hoje, ele era o CEO da empresa na época. Romeu Zema. Eles queriam contratar um gerente no Rio Grande do Sul para expandir o consórcio naquela região. Por quê? Porque o gaúcho é um povo muito tradicional. Muito, sim, tradicionalista, regional. Ele confia e faz negócio com quem é da região. Eu lembro disso quando eu trabalhava numa indústria, os representantes, os supervisores comerciais precisavam ser gaúchos. Sim. E aí eu fui lá e eu pensei, puxa, eu já tô aí há quanto tempo? Era 2015, 14 para 15. Eu vou ser CLT, eu não fui CLT até hoje. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma proposta para ele, dizendo que ao invés dele me contratar, ele me paga um percentual e eu tenho uma empresa que faz o trabalho para ele. Só que a empresa não existia, tá? PDCA clássico. Promete, depois corre atrás. Não tinha empresa. Aí eu fui lá, apresentei um plano de negócio, mas numa caneta, né? Porque era fé, né? Olha só, tu vai gastar com gerente, tu vai gastar com coordenador, vai gastar com isso. Vamos fazer um trato? Tu me passa um X de comissão e eu tenho uma empresa que faz todo esse trabalho para ti. E ele, mas que garantia que eu tenho que fazer o trabalho? Coloca uma meta em 6 meses. Se eu não cumprir a meta em 6 meses, a gente rompe o contrato. Se eu cumprir a meta em 6 meses, eu quero 10 anos de exclusividade. Aí, governador visionário, fechou. Tá fechado o negócio. Aí eu Tudo isso, desculpa te interromper, mas assim, cara, esse tipo de história sempre me impacta muito. Tá. Porque é muita genialidade empreendedora. Sim. E não é um negócio que você aprende. Sim. É um negócio que... Tudo bem, você pode aprender um pouco, mas um pedaço você
Você já nasce com essa habilidade, com essa expertise. E se você foi pra reunião, você se preparou antes ou você tirou isso, entre aspas, da cartola lá na hora e falou, não, os 6 meses e versus os 10 anos de exclusividade? É que qual que é o detalhe? Como que você se preparou pra uma reunião tão tensa? Então, é que pensa da seguinte maneira. Primeiro, eu confiava em mim. Uhum. Eu confiava em mim. Eu sabia que eu podia fazer aquele trabalho e a expectativa que eles tinham sobre vendas era muito inferior ao que eu acreditava que eu conseguiria fazer. Uhum. Então eu vi o quê? Por exemplo, na época, eles queriam vender 5 milhões por mês. Eu sabia que se eu tivesse um produto adequado, eu vendia 50. 5 milhões em cartas, né? Em cartas, é. Sim. Eu sabia que, né, isso lá em 2014, 2015. Eu sabia que eu venderia 50. Então, quer dizer, o que eles querem, eu tiro de letra. Segundo ponto, eu acredito no produto. Uhum. Porque era consórcio e até então, até hoje, e naquela época, o consórcio era o que tinha mudado a minha vida. E o terceiro, eu acreditava na empresa, porque eles eram uma empresa centenária. Estava prestes a fazer 100 anos a empresa. Então, o que eu pensei? Eles vão ter um custo fixo. O que o empreendedor quer? O empreendedor quer correr o menos risco possível. Exato. Porque eu também estava naquela situação do quê? Eu também não queria continuar do mesmo jeito que eu estava, mas eu também não queria correr risco. Vou correr risco de ser um CLT para ficar morrendo, ganhando pouco? Porque era pouco baseado na minha visão de futuro. Então, o que eu fiz? Eu vi eu vi a expectativa deles, o que eu podia fazer, eu acreditava no produto, eu acreditava em mim, eu vi que era possível. Então, eu fui lá e apresentei uma proposta para eles baseado em comissionamento, que é o cenário perfeito. Tu imagina chegar no Sales Club aqui, alguém diz assim, ó, olha só, tu não precisa assinar minha carteira, tu não precisa me pagar almoço, tu não precisa me pagar nada, e tu só me dá uma comissão. E eu te prometo que eu vou te vender o dobro que tu quer. Tu não vai contratar essa pessoa? Sensacional. Não, tu Baita vai. negócio. Para ele era um baita negócio, mas para mim também era, porque eu estava visando o volume de venda. E ele aceitou e aí que começou a maestria. Aí a gente foi lá, eu e o Márcio, abrimos o CNPJ. Eu naquela época estava endividado. E ainda falei para eles, né? Eu disse assim, olha só. E ele disse, ele falou que ia pensar, né? E aí na época eu perguntei, vai pensar no quê? Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, era 2 pessoas, né? Ele mais um. Se vocês não fizerem um negócio comigo, qualquer outra pessoa que vocês vão fazer vai dar errado. Confiança em mim. Mas por que vai dar errado? Porque eu tô com sangue nos olhos e tô com vontade de fazer acontecer. Por quê? Porque daí, sempre a verdade, né? Puxa, eu venho de uma falência. Eu preciso levantar a casa de qualquer jeito. Então é eu que sou a pessoa. Você tinha muita necessidade. Muita necessidade. E, por consequência, muita vontade de fazer. Não. É aquilo que eu digo, tu tá morrendo de fome. Tu vai atrás do prato de comida. E não adianta. A minha realidade é essa. Naquela época. Hoje eu me movimento pelo meu propósito e minha visão de futuro. Porque lembra que eu te falei? O prazer ou a necessidade, ou a dor. Aí, Pedro, começamos a maestria. 2014, com o Márcio. Márcio. Como que abre a empresa se não tem dinheiro e não tem crédito? Isso é bom às pessoas, porque às vezes a pessoa está dizendo que ela acha que o dinheiro é o problema. Eu tô com o nome sujo, eu não consigo fazer o negócio. Quando eu tiver com crédito do banco, eu vou fazer. Isso é tudo conversa fiada, tá? Porque dá essa dica aí pra nós. Eu devia R$1 milhão. Você devia 1 milhão. Devia 1 milhão. Nome sujo, SPC, Serasa, protesto, gente me cobrando. E eu fui lá e eu abri uma empresa. Como que eu abri? Na minha realidade, o que eu fiz? O Márcio sempre foi benção na minha vida. O Márcio achou um agiota pra mim. Olha só o que eu tô te falando. Um agiota, uma pessoa que pegava dinheiro a juro. E eu acreditava tanto no meu negócio, que eu peguei em 2014, 2015, R$50 mil para começar a maestria, pagando 15% de juro. Entende? Cara, por isso que eu digo, eu acreditava no negócio. Eu sabia que o negócio ia ser lucrativo. Paguei o AJ em 4 meses. Abrimos a maestria. E vamos fazer o quê? Vamos vender. As pessoas que eu trouxe eram pessoas que acreditaram na minha visão de futuro. É outra dica aqui pro nosso as pessoas que estão nos escutando. As pessoas vão não é pelo negócio, é pela visão de futuro. Então eu trouxe pessoas para trabalhar comigo não pelo dinheiro que eu pagava, mas a visão de futuro que eu tinha em relação àquele negócio. Que eu falava, olha, eles querem 5, a gente vai vender 100 milhões por mês. 100 milhões por mês. E fazia as contas do que ia ganhar para quem estava trabalhando. E as pessoas, mas esse cara tá louco. Como hoje a minha visão de futuro, que se der tempo a gente vai compartilhar, acho que é louca a visão de futuro. Mas aí, olha só, é bom que a gente vai misturando tudo, mas vai pegando a ordem cronológica, tá, Pedro? Porque nós abrimos a maestria, começamos o trabalho com a Zema. 2 anos eu quase quebrei, que foi 2017.
coloquei a sandália da humildade e até eu chegar ao Sales Club, eu tinha uma visão de negócio. Que o quê? O Kleber era o Kleber da Zema, não era da Maestria. A Maestria ninguém conhecia. Tu entrava na minha empresa, era uma empresa Zema Consórcio. Uhum. E deu muito certo. A gente expandiu Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, contratamos coordenadores, abrimos parceiros de negócio, fomos, por vários anos seguidos, responsável por mais da metade das vendas do consórcio Zema. Vendíamos 100 milhões por mês. Mas aquilo ali estava funcionando até antes de eu chegar aqui. Porque quando eu chegar aqui, deu uma virada de chave. E aí a gente deixa pra falar quando tu perguntar. Mas eu quis te comentar. Por quê? Porque o que eu acho importante, Pedro? Nós que somos empreendedores, ou quem quer ser empreendedor, a gente coloca às vezes muita desculpa pela nossa falta de coragem. Uhum. Falta de coragem. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho crédito, eu não tenho... Só que às vezes não precisa ter nada disso, porque a gente começa a ver as pessoas de sucesso, a maioria das pessoas não tinham nada. Elas tinham o quê? Uma visão de futuro e uma disposição de fazer o que precisa ser feito. Por isso que eu digo, quando eu falo de fé, tu sabe qual que é a moeda que compra qualquer coisa em qualquer lugar do mundo? Qual? Não é o Bitcoin, não é nada. É uma moeda universal que compra qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Confiança? Fé. É. Tu sabe por quê? Porque concorda comigo que eu vou pegar teu copo, tá? Opa, eu vou derrubar o copo. Olha aqui. Aqui tá o Pedro. E o Pedro tem dinheiro, tem condição para comprar esse copo. Mas o Pedro não tem coragem de comprar esse copo. Ele tem o dinheiro, mas ele não tem a coragem. Aqui tá o Kleber. O Kleber não tem dinheiro e não tem condição, mas ele tem fé. Ele vai fazer alguma coisa para comprar esse copo. Uhum. Por isso que eu digo que a fé, ela é o que compra qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque a fé tá ligada ao movimento. É um movimento. Por exemplo, eu vim ao Sales Club por uma atitude de fé. Puxa, eu vou lá, eu vou ver. Eu poderia dizer, puxa, eu vou ver, mas eu não vou. Não é fé. Porque a fé tá em relação à ação. Ou eu não tô afim de ir, mas eu vou. Você já tá se atrasando nessa, né? Perdendo seu tempo. Exatamente. Exatamente isso. Então a fé é o que compra qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque a disposição, é a ação da pessoa em direção. E pagar um preço. Porque não é de graça as coisas, né? Pra te vencer, tu paga um preço. Pra te não vencer, tu paga um outro preço também, né? Tudo é um preço que a pessoa paga. Aí a gente chega em 2014. Você conhece o Márcio nesse ano ou antes disso? Conheço antes disso. E vocês fundam a Maestria, que já tem 11 anos, indo pro 12º ano. Sim. Além dessa negociação com o atual governador, né, o pessoal que na época comandava o Grupo Zema, à frente de consórcios principalmente, você falou aqui para nós também que você tinha uma visão, né? E que depois de alguns anos, principalmente quando você veio aqui no Sales Club, mas ainda tem também em 17, quero que você aborde isso, a parte da quase falência. Mas lá em 2014, quando você fundou a Maestria, quando você fez essa negociação, você tinha uma visão de futuro, uma visão de negócio. Sim. Qual era essa visão? A visão era o seguinte: a maioria das administradoras de consórcio, que ela abre parceiros de negócio, quem tá lá na ponta cadastrando o parceiro para ele vender, ele nunca vendeu o consórcio. Como que as administradoras trabalham? Ela pega um administrativo que nunca vendeu e coloca essa pessoa a abrir campo para dar treinamento de vendas, para captar representante de vendas e para poder fazer esse representante vender mais. Porém, a pessoa que está fazendo isso nunca vendeu. É aquela detalhe da teoria. E o atendimento é bem meia boca. Por quê? Porque a pessoa não tem a habilidade da venda. A pessoa não é da venda. O que eu pensei na época? Eu sou vendedor de consórcio. Eu sei a dor desse representante. Esse representante, ele é mal atendido. Quem fala com ele não sabe da realidade da venda. Porque a gente vende expectativa no consórcio. Tá vendendo uma expectativa para a pessoa. A pessoa que tá lá não consegue resolver as demandas dele. E a administradora, na visão desse parceiro, ela tá sempre certa e o representante tá errado. Só que eu fui representante a vida toda. Então, o que eu pensei? Eu fui ele a vida toda. Então, eu sei o que ele sente. Porque eu senti o que ele sente. Então, eu vou resolver esse problema dele. E aí que entrou a Maestria, que eu pensei, eu sei a dor dele, eu vou fazer ele vender. E tanto é que, por exemplo, é o seguinte, vários casos, até hoje, a gente cadastra lá o Pedro, que é
vende, por exemplo, um consórcio do Banco do Brasil, um exemplo, tá? E o Pedro vende 1 milhão por mês. Só que o Pedro, ele não tem noção de nada, porque quem atende ele não dá nada de ferramentas para ele. Uhum. A gente consegue entrar com a maestria, tu se torna parceiro nosso, tu passa a vender o nosso produto, tu deixa de vender 1 milhão, vai vender 10. Olha só. Por quê? Não é porque nós somos bons, é porque a gente está acostumado a fazer isso. E quem está dando atendimento não está acostumado. Isso é igual venda de consórcio, por exemplo, no banco. O teu gerente do banco vende consórcio. Mas ele não é especialista nisso, porque Não ele é vende especialista. consórcio, ele vende seguro, ele vende capitalização, ele vende financiamento, ele vende capital de giro, ele vende tudo. Agora nós somos especialistas naquilo que nós fizemos. Legal. E aí, então, você hoje na maestria, foco, ou pelo menos uma unidade de negócio, um dos braços lá, é preparar o representante de vendas Sim. para ele vender mais. E ao mesmo tempo também você cadastra ele para ser um representante que vai vender o consórcio Zema. Sim. Até 2023, dezembro de 2023, foi quando eu vim aqui em novembro de 23 no Sales Club. Uhum. Até dezembro de 23, nós éramos o único exclusivo parceiro Zema. A gente cadastrava o representante dizendo que nós éramos da Zema, mas existia maestria que nem conhecia. Uhum. Em janeiro de 24, nós mudamos isso internamente, mas eu tinha claro que eu queria ser a maestria, mas não sabia como ser a maestria. Porque o que eu pensava? O Pedro vende o consórcio do Banco do Brasil e vende o consórcio Zema. Só que ele vende o consórcio, por exemplo, da HS também. Sim. E eu pensei, mas por que eu não posso ter... Porque não pode ser eu, o Banco do Brasil, e a HS e a Zema. Ele tem um leque de produtos para vender. E isso eu abri a mente aqui dentro. Sim. Aqui dentro dos Sales Clubs. Porque eu vi, puxa, eu tenho a rede, eu posso aumentar o meu produto. Então, em janeiro de 2024, a gente se despertou para ter outras parcerias, mas até então, como? Em só cadastrar esse representante. Só cadastrar ele Sim. e ajudar de maneira como a gente ajuda até hoje, que é o nosso negócio, com treinamento, disponibilizando ferramentas para ele, ajudando ele com Correto. marketing e assim por diante. Só que em dezembro de 24, eu tive uma mentoria aqui, que quem faz parte do Elite sabe que Tem esse pode, acesso. tem esse acesso, que um mentor conversou comigo 20 minutos e deu uns 3 tapas na minha cara. Eu fiquei bem assim, esse cara, qual é que é dele? Mas abriu a minha visão. Legal. Por quê? Abriu a minha visão. Aí nós mudamos totalmente o negócio. A gente segue hoje fazendo a mesma coisa, cadastrando parceiros de negócio. Hoje nós temos 187 parceiros que vendem o consórcio para nós. Vendem qual produto? Zema Consórcio e BP Consórcio. Que isso traz um volume de 150 milhões de venda por mês. Então, ano passado nós vendemos 1,6 bi de consórcio. Legal. Nossa meta é dobrar esse ano para 3 bi. Isso vai seguir, mas a gente vem com um novo formato da maestria, baseado no que nós aprendemos aqui. Que aí é uma nova maestria, que é um ecossistema bilionário de consórcio. Que isso aqui vai seguir, que a gente vai ter esse novo modelo de negócio aí. Que legal, Clebão. Que legal. Como é que foi esse processo? Ainda vou voltar um pouquinho para trás. Fica tranquilo. Quero muito explorar essa parte de Kleber pós-Sales Club, maestria pós-Sales Club. Mas queria voltar um pouco para trás. Entre 14 e 23, você tem 2017. E você alega, você falou aqui para nós, que você quase quebra pela 4ª vez. Sim. Por excesso de confiança e por achar que você não precisava de apoios, aconselhamento e ajudas. Conta um pouco mais para nós. Então, como foi esse processo e como você, principalmente, o que você aprendeu e o que você fez para virar esse jogo. Então foi final de 2017. O governador, lá, o CEO da empresa, o Romeu Zema, sai de ser CEO para se candidatar a governador em Minas Gerais. E vem pela primeira vez num grupo centenário um CEO que não era da família. Porque hoje quem é, sempre foi a família que tocou. E esse CEO, ele simplesmente disse assim, cara, eu vou vender o consórcio. Vou vender o consórcio. Não quero mais o consórcio. Eles tinham a rede de postos de combustíveis, venderam. Eu vou vender o consórcio. E ele, do dia para a noite, fez o quê? Para a operação. Para a operação. E ali, quando parou a operação, para de entrar receita. Para de entrar receita, já sabe o que acontece, tu fica desesperado. E o que eu vou fazer? E o que eu pensei na época? O quanto que
eu fui orgulhoso que eu não previ isso. Porque eu deveria ter previsto isso e deveria, quando tivesse tido os rumores, eu ter pedido ajuda e conselho para ter acoplado uma outra empresa no lugar da Zema. Mas por que eu não fiz isso? Por falta de sabedoria e falta de conselho. Por isso que o livro milenar fala, né, que na multidão de conselheiros há a vitória, na falta de conselho há a derrota. Então, eu não pedi o conselho. Então, isso trancou. Só que daí tem várias fichas que daí, hoje eu sei. Segundo, então eu não me precavi, eu não tive prudência, porque era algo que estava nítido que podia acontecer e eu acabei não me Que seria antecipando. essa dependência de De um- 100% de Zema e não uma ter torneira entrando água ali e se ele fechasse essa torneira como aconteceu, você estaria lascado. lascado. Segundo, eu vi que o meu negócio ele era frágil. Uhum. E eu não estava organizado financeiramente. Aí lembra, a gente aprendeu isso aqui hoje, mas na época eu vi o quê? Puxa, eu não tenho gestão de nada. Eu ainda continuo sendo um vendedor com CNPJ, mesmo tendo uma empresa. Porque entrou X, saiu X. Não tinha reserva de emergência, não sabia quanto que era a lucratividade, não estava alinhado as coisas contabilmente, não estava alinhado o processo que a gente utilizava com os representantes, não tinha nada alinhado. Eu tinha o quê? Uma empresa que faturava e me dava dinheiro. Sim. E aí em 2017, foi final de 2017, aí em janeiro, isso me abalou emocionalmente. Por quê? Porque eu tinha crenças dentro de mim. Por quê? Porque essa é a quarta vez que eu ia falir. E eu pensei, puxa vida, de novo, tá dando tudo certo, agora vai dar errado. De novo. Que não tem como não pensar nisso. Todo empreendedor pensa nisso. Aí em 2018 me convidaram para ir num curso que se chama Método CIS. Ali eu entendi várias coisas minhas. Eu vi, olha só, eu tô repetindo padrão, eu preciso parar de repetir padrão. E por que eu tô repetindo padrão? Porque eu estou sendo orgulhoso e eu não tô fazendo, tem que ser feito. Aí em janeiro eu voltei desse curso e eu me revolucionei. No sentido daquela minha situação, tá? Muito mais emocional do que, na verdade, o operacional. Eu tinha que tomar uma decisão minha. Então, quando eu voltei desse curso, eu mandei 10 pessoas embora no mesmo dia, que não estava alinhada, aí eu contava uma história, que, eu tô assim por causa da Zema. Não, eu tô assim por causa minha. Uhum. A autorresponsabilidade. Aprendi isso em 2018. Olha só, eu tô quebrando a quarta vez por causa do mercado. Não, eu tô quebrando a quarta vez por responsabilidade minha. Então, eu parei de Terceirizar a responsabilidade. e chamei a responsabilidade para mim. E acabou. Ali a virada de chave foi: agora eu sei o que eu tenho que fazer. Então, foi essa atitude que eu tomei. Então, eu fiz o quê? Demiti quem tinha que demitir, alinhei o que eu tinha que alinhar. Eu fiquei mal financeiramente, mas enxuguei tudo que tinha que enxugar. 3 meses depois veio uma proposta de uma administradora, a Zema trocou o CEO, voltou com a da família, me chamou de volta e o negócio seguiu. Então, eu passei 6 meses ali de um deserto. Sim. Como que você sai desse deserto, de 6 meses, e esse tempo, essa janela, até você descobrir os seus clubes e vir aqui na nossa imersão em novembro de 23? O que aconteceu nesse intervalo? Tá. E outra, por que você procurou os seus clubes? Tá. É legal isso, porque qual é o detalhe? Tu vê como que as coisas são muito rápidas, né? Porque daí passou 6 meses, veio 2018, as coisas andaram. 2019, as coisas andaram. Mas o que acontece em março de 2020? Pandemia. E aí... Quais foram os impactos? Então, a maestria, ela tem os parceiros que vêm de consórcio. Quando veio a pandemia, um mês antes, porque eu fui para os Estados Unidos em janeiro. E em janeiro já se falava da pandemia lá. Sim, janeiro de 20. De 20. Em Porto Alegre foi dia 18 de março que parou tudo. Eu voltei de lá com esse negócio da pandemia e eu comecei a pensar. Já coração humilde, ensinável. Eu pensei, e se meus representantes todos fecham, como é que eu faço? Acabo com o negócio. De novo. Isso em janeiro eu pensei. Eu já sei o que eu vou fazer. Porque hoje eu tenho um representante que vende para mim. Por que não eu ser esse representante que vende para mim mesmo? Porque o que eu sei fazer? Vender consórcio. É a única coisa que eu sei fazer. Aí eu comecei, a gente montou uma empresa que já existia, mas não trabalhava no digital, onde eu era dono dessa empresa e trouxe sócio. E essa empresa, ela era um representante da maestria. Então a empresa tinha vida própria, tem até hoje, uma empresa que se chama Talento Agro, vida própria, mas tudo que ela vende
ela ganha, mas a maestria ganha porque ela é um parceiro da maestria. Quer dizer, eu virei o meu representante. Sim. Tive essa sacada de Você fazer. começou a remunerar a maestria via comissionamento. Porque ela é como se fosse uma empresa independente. E eu pensei, se der tudo errado meu representante, o que eu sei fazer? Vender consórcio. Mas como que eu vou vender consórcio na pandemia? Precisava ter uma estrutura. Digital. Que eu não tinha, mas que eu já estava estudando nesse meio tempo. Fechou. E aí a gente tinha começado em janeiro esse projeto, não estava vendendo, não estava vendendo, não estava vendendo. 18 de março fecha tudo, todo mundo vai para casa. Aí volta a te dizer, necessidade. Todos os representantes pararam. Todos pararam. Aquilo que eu previ aconteceu. Uhum. Todos. Tem uma necessidade que tem que fazer? Se movimentar. A gente começou a vender consórcio para o agronegócio de maneira digital. Fazendo reunião online, gerando mas demanda o porquê com o tráfego agro? pago. Porque foi o único que não parou. Hum. E aí, Pedro, Deus foi tão bom. 20, 21 e 22 estouramos de vender. A Que pandemia legal. foi a época que a gente ganhou mais dinheiro. Porque o agro veio atrás querendo crédito, o agro quis crescer, porque tudo cresceu no agro. Todo mundo morrendo, infelizmente, mas nós surfando uma onda, 50 funcionários, tudo remoto, custo Que baixo, legal, Kleber. processo de venda definido, meio sozinho surfando a onda dos leads. E essa empresa manteve a maestria por muito tempo. Por quê? Uhum. Porque ela deu muito... Tava comissionando muito bem a maestria. Muito a maestria. Então as duas eram nossas. E aí, se o representante vendesse ou não vendesse, era, mas foi o que manteve. 2022 as coisas voltaram ao normal, começamos a crescer novamente. Porque tudo começou a reabrir com mais previsibilidade. As Sim. coisas reabriam, mas não reabriam pra voltar a fechar, como aconteceu algumas vezes em Sim. 21, né? Sim. E foi um ano que realmente, assim, eu falo que abriu a porteira e tudo que tava com demanda reprimida em 2022 cresceu muito, muito, muito. Sim. Aí, seguiu vida solo, como sempre teve, vendendo. Só que aí os representantes abriram, a gente seguiu o trabalho da maestria, daí a maestria, volume de venda alto. Em 2023 nós fomos, a gente representou quase 70% das vendas da Zema. 70%. Né, em 2023. Em 2023 a gente surfou uma onda 22 e 23, 20, 21, 22 e 23, uma onda muito boa. Só o que aconteceu, Pedro, de 22 a 23? A maioria das pessoas trabalhava remoto. Tu traz as pessoas para trabalhar. Aonde está a cultura da empresa? Se foi, né? Não. E fora a reclamação, né? Em casa é melhor. Ah, não, mas antes era melhor, que até hoje existe isso ainda, tá? Aí eu, já com a sandália da humildade, entendendo as coisas, o que comecei a fazer? Eu comecei a analisar, bem, eu estudei inteligência emocional, eu quebrei minhas crenças, eu fiz vários cursos sobre empreendedorismo, vai crescer 10x, tinha feito várias coisas online nessa época, mas eu não tinha feito nada específico para quê? Para venda. Uhum. E eu tava com um problema na empresa de cultura, um problema da empresa, que a empresa, quando veio todo mundo presencial, caiu as vendas. Sim. Dessa empresa aqui. Nem foi. Olha só, eu vim pro Sales Club. Não, eu vim no Sales Club pelo talento. Né? Nem foi pela maestria. Eu vim por essa empresa. Mas vê como que a gente vem por uma coisa e acaba resolvendo outra maior, né? Não tinha cultura, não tinha processo, não estava claro, não tinha indicador, não tinha nada. Tinha o quê? Fé purinha. Fé pura. E raça. E raça. Aí eu comecei a procurar. Comecei a procurar algo. E quando eu cheguei aqui, eu fiz vários testes com... eu cheguei no Sales Club e tinha mais 3 empresas que eu conversava. Mas eu fiz vários testes para ver como é que era o processo de venda. Porque tu concorda comigo, se tu me vende um processo, tu me vende que eu vou entrar num clube de vendas, que tu vai fazer estruturar a minha empresa a vender mais. Tu também tem que vender, né? Sim. Não faz sentido nenhum, né? Que se tu vai me vender e o teu Bebemos a nossa própria água. Não, Temos a máquina de vendas que a gente implementa nos nossos clientes do Elite, é a máquina de vendas que nós temos aqui no Sales Club. Simples assim. Por isso que dá certo. Por quê? Porque tu tá vivendo aquilo que tu tá falando. E é o que a gente faz hoje, a gente vive o que faz. Aí eu vi o processo, o atendimento. Vocês tinham uma vendedora na época que a vendedora só pergunta na veia, né? Na veia.
Aí eu selecionei e vários testes também, tá? Que é importante. Marcava a reunião 7 horas da manhã. O vendedor me atendia às 7 horas da manhã. Marcava 8 da noite. Me atendia 8 da noite. Eu falava pro sócio, cara, olha só, olha como que é o atendimento desses daqui, olha como é o atendimento dos outros. As promessas dos outros eram até maior, tá, Pedro? Uhum. Mas o atendimento não era congruente, entendeu? O Sim. comportamento não era. Aí a gente veio em novembro de 23 aqui. Na imersão, que era 360, Era acho, né? 360, que hoje a gente chama de Sales Strategy. É a imersão que fez o Sales Club nascer. Foi o evento, né, que fez o Sales Club nascer em 2021, durante a fase roxa da pandemia, quando Thiago Concer, Leonardo Castelo e outros mentores se juntaram para começar a passar o conhecimento deles de empreendedores e de vendedores também para os empresários brasileiros. Saí daqui enlouquecido, né? Aí lá fizeram um pitch de venda pro Elite, os sócios pensando, e eu falei, na verdade eles não eram sócios na época, né? Viraram sócios depois. O Márcio já era, mas eles não eram. Aí eu falei, cara, peraí, a gente tá falando de grandeza e vocês estão pensando ver se vale a pena? Não, estão de brincadeira comigo. Olha só, qual que é o detalhe? Entra aí que eu vou fazer uma venda aqui, algum negócio aqui que a gente vai pagar o custo. E a gente entrou. E a gente entrou, fechou. E no primeiro mês da máquina de venda, no diagnóstico ali, que foi, daí teve o diagnóstico da parte da cultura, das coisas, mas a gente antecipou o marketing, porque a gente achava que o marketing era o nosso gargalo. Cara, ali caiu todas as fichas já de cara, tá vendo? Por quê? Uhum. Porque a gente sempre se achou muito bom no marketing. E a gente fez uma análise do marketing, do diagnóstico, a nota de 0 a 10, quanto acho que a gente ganhou? Chuta aí, a gente se achava bom no marketing e tinha resultado. 6. 1.3. 1.3. Não, quase pegamos uma corda pra se enforcar, né? Mas aí vê como que é importante a mentalidade, né? Por quê? Porque se tava 1.3 e ainda a gente tava tendo resultado, imagina quando tivesse 10. Pense. E a gente olhou, cara, se isso aqui que a gente acha que tá bom, a gente fala muito lá no sul, tá uma cachaça, cara, imagina os outros pontos. E ali foi uma virada de chave total, porque daí a gente alinhou o marketing, aí veio as histórias dos indicadores, alinhamos o script de venda, alinhamos todo o nosso processo de venda, implementamos a máquina, fizemos a parte lá das automações junto. Eu nem sabia o que era Sales Ops, nem sabia, Sales Ops, o que é Sales Ops? Conseguimos implementar para ter os indicadores. E o problema que nós tínhamos, que era dar talento, foi resolvido. Só que Sim. esse não era o meu maior problema. Esse não Qual era. era o seu maior problema, Kleber Gomes? Olha só. Não sei, a gente tem tempo de contar a história ou não? Temos. Não, porque temos acho que é tempo. legal contextualizar, porque nada é do acaso, tá, Pedro? Nada é do acaso. Eu vim. Porque o que é importante aqui do Sales Club? A ambiência, o conselho e tu prestar atenção nos detalhes. E eu vim numa imersão, acho que foi de liderança, não me lembro qual que era, é liderança ou de gestor ou de gestão, que o Luiz nem ia falar nessa gestão. Não, foi num Sou Elite, acho. Ele falou e ele falou bem assim: olha só, pessoal, eu recomendo um livro para vocês que se chama assim: Socorro, eu tenho um sócio. Foi no Soul Elite de 2024, eu lembro. Ele fez uma palestra e ele recomendou esse livro. Aí eu comprei o livro tipo um gibi, de todo o negócio. Eu li aquele livro e eu fiquei pensando, cara, acho que as coisas não estão alinhadas. Entre você e os seus sócios. Exato. E ele falou uma coisa que ele disse assim, olha só, é muito mais fácil tu mandar alguém embora, CLT, do que tu resolver um problema de sociedade. Na outra semana eu tive um sonho. Que eu tinha morrido. Eita. Não, olha só, olha como é que as coisas. Foi um sonho que tinha morrido e eu sonhei que tinha morrido e tava tudo desorganizado. Os sócios brigando. Não, eu que sou dono disso, eu sou dono daquilo. Olha Não, não é. só. Eu todo dia de manhã eu leio a Bíblia. Eu abro a Bíblia. Tem uma passagem do rei Ezequias. Chegou o profeta Isaías pro rei Ezequias e disse assim: Ezequias, organiza tuas coisas que tu vai morrer. Tu imagina, eu venho no Elite, escuto a história do sócio. Eu sonho que eu morri e meus sócios estão brigando. E eu abro a Bíblia no outro dia, vem uma passagem que o profeta mandou o rei se organizar porque ele ia morrer. Eu falo que a gente tem que prestar muita atenção em todos os sinais que a gente recebe. De todas as frentes, pessoas, locais que a gente frequenta. E o rei Ezequias pediu
pro profeta mais anos de vida porque queria organizar e Deus voltou atrás e deu mais anos de vida para ele. Eu pensei, cara, se eu morrer hoje tá tudo desorganizado. Ali foi uma virada de chave total, porque aí eu tive o conselho na época com o Leonardo Castelo, 20 minutos. Ali eu alinhei tudo. Eu entendi que o quê? Que o primeiro ponto que eu tinha que ter uma sociedade, tinha que ter os princípios alinhados. Porque se eu não tô com os princípios alinhados eu e tu, não vai rolar. Por exemplo, para mim a verdade é um princípio fundamental. Se para ti não é, eu vou fazer uma sociedade contigo, vai dar errado. Eu sou uma pessoa que eu sou generosa. Se tu vai ser meu sócio, tu tem que ser generoso também. Ser generoso tem que ser um princípio da tua vida. Generosidade. Porque senão a gente vai ter problema. Porque a empresa quer ser generosa. Se um sócio não quer, o outro não quer, vai dar briga. Alinhei o quê? A visão de futuro. Os meus sócios, por exemplo, na maestria, a visão de futuro hoje é a gente ser o maior ecossistema de consórcio do mundo. Essa é a visão. Ah, mas a visão é louca, mas é a nossa visão. Se eu tenho um sócio que diz assim, não, cara, eu quero ser a maior empresa de Porto Alegre. Do Brasil já tá bom. Não, é do mundo. É do mundo, é a visão. Porque entende que é a visão de futuro, então eu tenho que estar com a visão alinhada. Eu não estava com os princípios alinhados dos sócios e não estavam com a visão alinhada dos sócios. E às vezes a gente fala de visão de crescimento, mas, por exemplo, visão de desenvolvimento. Por exemplo, a gente vai aqui vai renovar a terceira vez no Sales Club. Por quê? Porque tem uma visão de desenvolvimento. A gente precisa de aprendizado contínuo e de longo prazo. Por quê? Porque tu concorda comigo. O que eu não tenho é porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Então, eu preciso ter essa visão. Então, alinhar a visão. Depois, capacidade. Os meus sócios eles têm que se complementar. A capacidade tem que estar alinhada. Perfeito. E o último ponto é o dinheiro. O último ponto da sociedade é dinheiro. Os meus pilares estavam tudo desorganizado. Por quê? Porque tinha muitas pessoas que estavam comigo pelo dinheiro. Não estava pelo meu princípio, não estava na minha visão. E a capacidade também não estava alinhada. Então ali eu tomei, acho que foi uma decisão das mais difíceis que eu tive, porque essas pessoas que estavam envolvidas em todo o processo eram pessoas que já estavam há 10, 15 anos comigo, pessoas que eu amo, tenho consideração, tenho gratidão, mas que eu tinha que tomar uma decisão. E que eram sócios. Uns eram, outros ainda iam ser. Tá? Mas faziam parte de toda aquela situação. Então eu alinhei o quadro societário das empresas. Consegui alinhar. Isso eu acho que foi algo o mais fundamental meu no Sales Club, tá? E é tão forte, Pedro, porque eu alinhei o quadro societário. 2025 eu me posicionei como maestria, porque 24 não tinha me posicionado ainda. Só estava falando, tinha me posicionado. Me posicionei como maestria. Tive uma rejeição em 3 meses disso, da rede, porque a rede, não, mas se tu não é da Zema, eu não vou vender para ti. Sempre vendeu. E agora que eu me posicionei como uma empresa, ele me viu como concorrente, não como auxiliador dele para ele crescer. Isso veio da matriz? Ou não, veio dos representantes? A rejeição dos representantes. Sim. Representantes. Porque eles tinham aquela visão, vai ganhar mais dinheiro em cima das minhas costas. Cara, visão pequena, mente escassa, né? Sim. Acha que o jogo é de soma zero, né? Me posicionei. 3 meses depois, eu fechei um contrato com a BP Consórcio, que é a empresa do Gustavo Lima. Por quê? Porque segui os conselhos aqui da Que a Bem Protege, né? Bem Protege. Segui os conselhos aqui do Sales Club, contratamos assessoria de imprensa, começamos a se posicionar. E aí saiu uma matéria nossa lá no Infomoney. E aí as pessoas vieram, fechei uma parceria com a Zema sabendo, porque eu não tinha exclusividade mais da Zema. Em maio, olha, um alinhamento societário, os resultados que dá. Em maio, a própria Zema dá mais um estado pra gente cuidar. Porque a gente cuidava do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ela foi lá e terceirizou Minas Gerais, que era o estado principal. Eu lembro de você estar aqui no Sou Elite em junho e me contar essa notícia. Junho do ano passado. E ver que me fez isso por quê? Porque eu me posicionei também e porque também veio a concorrência a fazer negócio. Eles viram a Bem Protege se aproximando de você e se mexeram, né? Exato. Eu não posso perder a maestria, eu não posso perder o Kleber, eu preciso aumentar o desafio do Kleber. Exato. E olha só, é interessante porque a Zema não tem a mente escassa. Obviamente que não tem, né? Uma empresa de mais de 100 anos não pode ter a mente escassa. Né? A gente tava falando sobre isso agora. Aí pegamos, Pedro, e começamos a vender, nossas vendas aumentaram. Em maio já estava vendendo mais que 100 milhões. Sensacional. Em setembro, a própria Zema diz assim, olha só, agora tu não precisa mais ficar com Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e Minas. Tu tem o Brasil, faz o que tu quer no Brasil. Então, caramba!
abriu é um bom. leque de opções. Então, quer dizer, a gente tem uma oportunidade gigantesca e aí tem os desafios disso. Mas tudo foi do quê? De um posicionamento nosso, mas baseado no quê? Num alinhamento societário. Que vem de uma mentoria de 40, 30 minutos Exato. com o Léo Castelo. Um abraço pro Léo Castelo, mentor, parceiro da nossa casa aqui, o número 1 em franquias do Brasil e que tem com a 300 Franchising e que tem o mesmo objetivo seu, Aham. ser o número 1 do mundo. É a visão. Pensa grande, pensa pequeno, dá o mesmo trabalho, então já Exato. pensa, É, já exato. pensa É a meta enormemente. absurda, né? E uma mentoria que vem Sim. com o Léo fez toda essa revolução. Você consegue não precificar financeiramente, mas você consegue quantificar que valor que teve isso pra você? Lógico que o mérito é seu, tá, Kleber? Mas você teve esse apoio aqui dentro da nossa rede de Cara, mentores. em valor é difícil, porque não tem valor. Tu entende que, por exemplo, assim, eu tinha uma empresa que ninguém conhecia. Eu tinha uma empresa que Uhum. ninguém conhecia. Então eu não tinha uma empresa. Porque eu tava valorizando a marca da Zema, que era centenária. Sim. E um conselho dele fez o quê? Hoje eu tenho uma empresa. Se vale pouco ou vale muito, pra mim Ela vale é muito. sua Ela é minha, mas as e pessoas tá vão. alinhada com seu sonho e visão de futuro de negócio. Exato. Então eu não tinha. Então, na verdade, se eu analisar o que eu recebi lá do Léo, recebi do Luiz, eu o quê? Eu fiz ter uma empresa. Fiz eu ter uma empresa que vai ser o maior ecossistema do mundo de consórcio. Então, não tem valor isso. Não tem valor. Quanto que vale tu não cometer um erro? Isso que a gente fala muito, né? É. As mentorias, estar presente aqui nos eventos, te economizam tempo. E dinheiro, não, né? E dinheiro por não cometimento de erros. Né? E às vezes não é só a mentoria que te dá um insight e te diz, olha, alinha os sócios, vai por esse caminho. É a outra que também fala, não faça isso, eu já Sim. fiz e eu me estrepei. Sim. E a diferença de você ter que mentores que também são o quê? Empreendedores. Exato. E que vivem as mesmíssimas dores e os mesmos desafios, os mesmos problemas que você vive. Porque o que eu acho legal aqui, ô Pedro, não é uma teoria aqui no Sales Club. Porque eu fui em vários lugares que só conta a parte boa. Exatamente. Que não abre a cozinha, que não fala dos Não, cara, desafios, tem. dos Aqui o próprio Sales Club, problemas. eu fiz parte dos desafios do Sales Exato, Club aqui durante esses 3 exato. anos. Os desafios que teve o Sales Club e o quanto que ele cresceu nos desafios e quanto que alinhou. E a gente sempre é muito transparente, né, É. Clebão? Várias vezes eu já tive que falar Sim. contigo, dizer, olha, Kleber, não saiu da melhor maneira, né? Mas tá tudo Vamos certo, corrigir né? a rota aqui. Essas coisas acontecem. Então, eu acredito muito também tipo assim, que não é nada do acaso, sabe, Pedro? Tipo, essa energia. Porque se eu analisar os problemas que eu passei, eu vejo que o Sales Club passou também. Os problemas de estar a visão alinhada, Perfeitamente. societária, eu vejo que, tipo, eu vejo como que Deus foi tão bom comigo, porque eu entrei, fiz parte do Sales Club, no momento que eu gostaria de se reestruturar, mas eu não tinha consciência que tinha que reestruturar. E o Sales Club também não tinha, porque quando eu decidi, e também decidi, então quer dizer, foi todo E um tava conjunto. começando exatamente Exato. a mesma estruturação que você fez lá, de alinhamento também de sócios, de visão. Então, foi muito bom. Então, quer dizer, vendo na prática. E é isso que eu vejo que é o desafio, porque às vezes as pessoas querem viver um conto de fada, né? Exato. E a gente vê novamente o livro milenar que fala, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de o quê? Bom ânimo. Então vai ter os BO, cara, vai dar errado. Não tem como. E aliás, dá mais errado que certo. Só que aqui dá certo vale por todas erradas. Exatamente. Porque tu pensa comigo o seguinte, vamos trazer pra venda. Se fazem 100 ligações pra fazer uma venda, deu 99 erradas. São 99 nãos. E que você se cobra, né? Você fica, putz, eu fui mal nessa. Esse não é por causa da minha performance aqui nessa venda. Sim, então, porque eu digo, então o Sales Club, ele me ajudou exatamente porque ele viveu isso na prática. E ajuda até hoje. Daí nesse novo projeto agora da maestria, que é do ecossistema, a gente veio aqui em outubro, puxa, os mentores nos atenderam aqui, pô, fiquei aqui o dia todo. O que eu Fez digo, uma mentoria, almoçou com o Concer, né? almocei com o Concer, fiquei aqui o dia todo falando com o Rafael, falei com o Luiz, pergunto, cara, quanto que vale isso? E esse é um diferencial nosso, né? Porque assim, com todo respeito, né, os nossos concorrentes, mas isso você não vai encontrar lá neles, né? A gente realmente aqui tem muito acesso. Sim. A gente dá muito acesso aos mentores, porque Sim. eles gostam também, eles querem, e acredite se quiser, a gente tava falando do Léo Castelo, né? O Léo, o Luiz, o Rafa, todos eles aprendem muito também com essas mentorias. Sim. Aprendem muito, muito, Sim. muito, muito. Então, esse realmente é um molho especial que a gente tem aqui Sim, muito bom. no Sales Club de fornecer esse acesso.
Kleber, a gente já vai encaminhando pro nosso Sim. bloco final do nosso Porque a gente papo. fala pouco, né? Daria pra ficar aqui Uns 2 5 dias. horas, É. tranquilamente. A gente vai marcar um Sim. parte 2, tá bom? Quero te visitar lá no Sim, sul. já está convidado. E Churrasco, né? você... Ah, churrascão Não, gaúcho normal, é outra né? coisa, né? É Claro. outra coisa. E toda vez, agora você tem uma obrigação. Toda vez que você estiver aqui em São Paulo, você passa aqui na Sales Village, na nossa sede, pra gente Amém. almoçar junto, tomar um cafezinho. Na próxima, em abril, estamos aqui. Excelente. Se você pudesse voltar no tempo Certo. e falar com o Kleber que veio aqui a primeira vez, que sentou no primeiro minuto ali da nossa imersão 360, ou até mesmo com um outro Kleber de um outro momento, Tá. você julgar que vai ser legal também. Qual mensagem você passaria pra esse Kleber? Se eu voltasse em novembro de 23 aqui, né? Que foi quando eu cheguei aqui. O que eu falaria pra mim mesmo? Falaria 2 pontos, ô Pedro. Primeiro ponto é o quê? Eu preciso entender que eu preciso me movimentar. Então não tem como eu ser empreendedor ou vendedor sem movimento. Eu preciso fazer o movimento certo e preciso ter a intensidade certa. Eu preciso disso. E eu não tinha essa consciência antes. Porque eu me movimentava, mas não me movimentava certo. Automaticamente eu estou aumentando o erro. E não era a intensidade certa. Por quê? Porque é aquela regra de Pareto, né? 80-20. 80% dos nossos resultados é 20% das nossas ações. Eu não tinha intensidade nos 20% que me trariam os resultados. Uhum. Então eu daria esse conselho pro Kleber. Se movimenta certo e na intensidade certa. Mas para dar esse primeiro conselho pro Kleber, eu daria esse seria o segundo, mas eu daria um antes desse. Que era o quê? Kleber, seja humilde e busca conselho. Porque sem conselho não tem crescimento. E quem pode te dar o conselho? Conselho é diferente que opinião, Pedro. Totalmente Exatamente. diferente. Porque É muito opinião, diferente. qualquer um fala, né? Por exemplo, se tu chega no açougue e tu diz assim, me diz uma coisa, o que é melhor? É o carro da Volks ou o carro da GM? Ele vai dizer, eu acho que é o da GM. Mas ele entende do quê? De carne, ele não entende de carro. Aquilo ali é opinião. O conselho é aquele que vive. Aquele que vive. Tu vai lá, tu precisa de um conselho para estruturar a tua empresa. Quem que tem autoridade para falar? Quem tem empresa e quem já errou, quem já acertou. Exatamente. E no Sales Club eu vi isso. Então o conselho que eu daria pro Kleber é: busca conselho e mentores o mais rápido possível. Quem está nos assistindo agora, não deixe para amanhã. Busque conselho hoje. Por quê? Porque isso vai te evitar tempo, vai te evitar prejuízo financeiro, tem que buscar conselho. E se movimente certo, na intensidade certa. Maravilha. Curiosidade, já fez negócio aqui? Porque você Já. comentou que quando fez a primeira assinatura do Elite, falou, olha, vou fazer um negócio e vai ajudar a gente a pagar aqui o programa. Fiz 2 negócios aqui. Que legal. E eu digo que até algo que eu sei que eu tenho condição de fazer muito Dá pra fazer mais. muito mais, responsabilidade minha. E a ideia agora, nossa próxima renovação é exatamente isso, explorar mais. Porque como detalhe, tá tudo disponível, né, Pedro? Exato. Nossa comunidade tem um altíssimo nível e tem muita gente boa pra gente te conectar e você ampliar essa frente. Então, vamos fazer vários negócios em 26 agora. Na fé do sobrenatural. Sobre, sempre. Grande Kleber, pra gente fechar, eu tenho mais 2 perguntas pra gente fechar. Primeira pergunta é, você já deu um conselho aí pros empresários. Esse podcast, ele conta as histórias de crescimento empresarial para líderes em empresas, para você que é gestor, líder, head, diretor e, principalmente, para os empresários e empresárias. A gente sabe que o empresário e empresária, ele muitas vezes é tido como um vilão aqui no Brasil, infelizmente, mas ele gera emprego, gera renda, gera valor, ele resolve problemas e a nossa audiência é composta principalmente por essas pessoas. Que conselho você daria para os empresários e para os líderes? Meio semelhante ao que eu já falei aqui, né? Mas para os empresários, para os líderes. Então vamos lá. Para eu poder pedir conselho, Pedro, eu tenho que ser humilde. E a gente tem que se analisar. Qual o conselho que eu dou? Seja humilde e se analise. Analise o teu resultado, como que é. Porque tu concorda comigo que se eu sou muito bom, mas não tenho resultado, eu não sou bom. Uhum. Então tem que ter uma análise, isso tanto o empreendedor quanto com o líder. Segundo conselho, seja autorresponsável, porque o que eu vejo muito, e eu fui assim, eu sou empresário, empreendedor, e eu responsabilizo o meu gestor, e o meu gestor responsabiliza o meu líder, e o meu líder responsabiliza a minha equipe. Ninguém é responsável. Quem que é o primeiro responsável para dar tudo errado? O dono da empresa.
Porque se existe um gestor lá que ele não está qualificado, ou ele não está fazendo o que deveria ser feito, a responsabilidade de quem é? É minha. Por ele estar lá de maneira incorreta, ou por eu não treinar, por decisão ou por omissão. Então, quando o empreendedor e o líder, ele assume a responsabilidade pelos resultados dele e ele deixa de delegar o resultado, delegar o resultado e a responsabilidade, a vida muda. Mas como que a pessoa vai ser autorresponsável e vai pedir conselho se ela não tem o primeiro ponto que se chama humildade? Exatamente. Muito importante esse ponto. E o outro que você falou durante o nosso papo também é de nunca, 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 jamais terceirizar a responsabilidade. Jamais. Sempre o papo é contigo mesmo. Você que tem a capacidade de fazer diferente. Pra gente fechar, grande Kleber, eu gosto de fazer uma pergunta que me inspirei em outro podcast, que é: qual é ou qual foi a maior gentileza que alguém já te fez na vida? Foi acreditar em mim quando ninguém acreditava. Essa foi a maior gentileza. E você quer citar quem foi? Tem. Hoje são meus sócios, tá? Mas Legal. eu tenho aí, por exemplo, tenho o Márcio, tenho a Zed, tenho outras pessoas que acreditaram em mim quando ninguém acreditou. Eu falar nomes específicos, falei isso que foi os primeiros que vieram, tá? Mas quando tá dando tudo errado, Pedro, ninguém acredita. Ninguém acredita. Quando tá dando tudo errado, ninguém. Quando tá dando tudo certo, tu é bom, tu é próspero, tu é visionário. Agora deu errado, foge todo mundo. Então a maior gentileza que eu tive são as pessoas que acreditaram em mim quando tá dando errado. Eu tenho um mentor espiritual que mora nos Estados Unidos também, sempre teve comigo. Tem um outro mentor espiritual que é de Porto Alegre, sempre teve comigo. São aquelas pessoas que não julgam o teu erro, mas acreditam no teu caráter. Porque nós vamos errar, ninguém é perfeito. Nós erramos todo dia, então a gente tem que ter humildade, pedir perdão pelo erro, mas aquele erro não invalida quem tu é. Porque existe uma diferença quem tu é e quem tu está, né? Às vezes tu está passando aquela situação, mas tu não é aquela situação. Então a maior gentileza é acreditar em mim quando ninguém tinha acreditado. Havia acreditado. Maravilha. Clebão, obrigado, cara. Foi uma aula mais uma vez. Eu digo que eu sou um cara muito privilegiado de poder estar entrevistando os elites nessa segunda temporada do Pode Ser Elite, porque eu aprendo muito, muito, muito com vocês. E vocês todos aqui são realmente inspirações para onde eu quero chegar também aí no futuro. Sim. Obrigado pela sua gentileza de estar com a gente aqui no Pode Ser Elite. Pessoal, esse foi mais um Pode Ser Elite. A gente vai encerrando o papo agora com o Kleber da Maestria Consórcios. Você que está aí no YouTube, no Spotify, siga, se inscreva nos nossos canais. E também nos siga nas redes sociais, porque lá a gente vai soltando os cortes de cada podcast, de cada lançamento de episódio. E também temos conteúdos muito importantes sobre vendas, sobre gestão, sobre previsibilidade para a sua área comercial. Então fique ligado em todas as redes sociais e canais de comunicação dos seus clubes. Não perca o próximo episódio Pode Ser Elite. Ative o sininho também das notificações no YouTube. E a gente se vê por aí. Um abraço.